Muito bom estar mais uma vez com vocês. Terceira aula. Terceira aula. Penúltima. Terceira e penúltima aula. Eu já estou começando a sentir o gostinho de saudade. Muito bom estar participando com vocês. Temos recebido muitos feedbacks aí de vocês, tanto no privado quanto no grupo. Então, irmãos, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. E também por esses retornos, né? Eu recebi um testemunho muito lindo de uma aluna. Vou tirar esse momentozinho inicial aqui para isso. Que falou-me. Uma das palavras que eu mencionei na aula foi uma resposta de Deus para a vida dela. E uma resposta ministerial. Olha que interessante. Os nossos assuntos, a sua maior parte, são ministeriais, porque as cartas são pastorais, nós estamos estudando. E uma das irmãs mencionou um testemunho. Me chamou lá no privado e falou de um testemunho particular dela, de uma vocação ministerial e de um chamado que ela recebeu do seu pastor para servir na igreja. Eu quero agradecer a participação da irmã, agradecer no particular, se ela estiver por aí online. Deus te abençoe, tá? Você já faz parte de minhas orações. Eu coloquei você no caderninho de oração. No dia que você acionou-me por WhatsApp. Eu tenho um caderno de oração que tem os dias das orações, né? Tem irmãos que estão de segunda para terça, irmãos que estão de terça para quarta. E naquele mesmo dia eu coloquei o seu nome. Deus abençoe muito a vida de vocês, de cada um de vocês. Temos irmãos de outros estados brasileiros. E isso é muito bom, saber que existem pessoas interessadas na palavra de Deus e, em particular, nas matérias pastorais, ministeriais, porque são pessoas vocacionadas. E Deus tem chamado pessoas para servir no ministério. Por meio dessas aulas, Deus pode estar também fazendo com que você não desista, que você prossiga, porque em todas as igrejas, nós temos problemas. Por vezes, estes problemas são fatores que fazem algumas pessoas desanimarem, não de sua fé por vezes, mas por vezes de uma dedicação ministerial. E eu espero em Deus que as palavras, que os ensinamentos que Paulo escreveu para Timóteo e também para Tito, que estudaremos na próxima aula, eles estejam sirvam para que vocês não abandonem. Aqueles que lançaram a mão no arado, não olhem para trás, tá bom? Eu sei que são muitos fatores. Cada igreja é uma igreja, cada chamado é um chamado, mas para todas as esferas ministeriais é importante demais que você aplique na tua vida a mesma palavra que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Que ele reacenda o dom que existe nele, a vocação dele, que ele reacenda. Se Paulo falou isso para Timóteo, que era um jovem pastor dedicado, um exemplo, nós até vamos falar um pouco disso hoje, imagina o que não pode acontecer conosco também, não é? Do mesmo modo que aconteceu com Timóteo, do mesmo modo que ocorreu com alguns discípulos, podemos nós também, por vezes, por algum problema, por alguma circunstância diversa, na igreja ou fora dela, há uma reduzida na nossa pegada ministerial e alguns, quem sabe, até pensarem em parar. Então, que estas palavras sirvam para encorajar vocês a continuarem avançando, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula, mais uma vez, com oração. Tá bom? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, pedimos ao Senhor a manutenção de Teus cuidados sobre a nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor sobre a vida de cada aluno, Pai, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos, Senhor. Teus filhos que estão em casa, no trabalho, ou mesmo a caminho de casa,
mas que, por meio desta ferramenta abençoada que nós temos, Senhor, da internet, já estão participando para aprenderem e servirem melhor. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada aluno e pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe nas esferas da família, pessoal, profissional e, em especial, ministerial, tendo em vista ser o nosso assunto principal nessas cartas pastorais. Abençoa teus filhos com toda sorte de bênçãos, usa-os em nome de Jesus. Gasta os teus filhos em tua obra, Senhor. Cada aprendizado, cada bateria, energia espiritual que foi carregada, recarregada na vida de teus filhos, que eles possam gastar no teu reino para servir ao Senhor cada vez melhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a paz do Senhor Jesus aos que estão entrando agora. Bom, nós vamos iniciar a aula 3. Nesta aula 3, nós vamos fazer a abordagem da segunda carta de Paulo a Timóteo. Não vou utilizar o quadro, porque eu recebi algumas mensagens dizendo que fica muito brilhante, com brilho, e não dá para os irmãos enxergarem. O que eu vou fazer? Um resumo da aula, num caderno, gerar um PDF e enviar para vocês em nosso grupo, tá bom? Eu tenho aqui um rascunho, e eu vou melhorar esse rascunho para poder enviar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, você que está matriculado no curso vai poder ter acesso a esse rascunho. Não impede que você vá fazendo aí as suas anotações da sua maneira, tá bom? Ou as suas marcações na própria Bíblia, tá? Vamos falar da segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa segunda carta, possivelmente, foi escrita depois que o apóstolo Paulo foi solto naquela prisão lá de Atos, capítulo 28, que registra que ele ficou por 2 anos em uma casa alugada, com muita liberdade, as pessoas podiam visitá-lo, ele tinha liberdade de pregação. Então, possivelmente, depois desse momento, Paulo é solto. E aí é o momento em que ele escreve esta segunda carta. Enquanto ele estava nessa prisão, é um momento em que o apóstolo Paulo recebe várias pessoas que trabalharam com ele. Muitas pessoas. Tá? E nós vamos falar disso também. A segunda carta de Paulo, ela é depois desse momento. Depois que Paulo é solto, digamos assim, ele faz uma quarta viagem. Quarta viagem missionária de Paulo. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo sempre menciona o seu desejo de ir à Espanha. Então, possivelmente, esta quarta viagem que Paulo faz é uma quarta viagem em que ele tem como objetivo principal chegar à Espanha. Mas ele também vai a Creta, ele também vai a Mileto, ele visita novamente Éfeso e retorna para Roma quando é preso. E aí, nessa segunda ocasião de prisão em Roma, o imperador já é Nero, e aí nós temos o martírio do apóstolo Paulo. Então, ele teria escrito, nessa quarta viagem missionária, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a carta de Tito, e a segunda carta ele escreve depois. Então, seu momento final é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, em ordem cronológica, como é que está o nosso curso? Estudamos a primeira carta de Paulo, estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é o momento final de seu ministério, e depois retomamos para a carta que Paulo escreve a Tito, que é o momento anterior. Então, nós fomos para o final e vamos voltar para o início novamente. Tá bom? Esse momento agora é o momento final. Que Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, quando ele já está em seu momento final
de ministério, tanto que ele chega a fazer a abordagem de sua morte nessa carta, que é aquele texto conhecido que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o momento final do apóstolo Paulo. Falam dessa quarta viagem, apesar de ela não estar desenhada nas Escrituras com muita clareza, porque o livro dos Atos desenha as 3 viagens de Paulo com muita clareza. A quarta não. Mas confirmam esta quarta viagem Eusébio, que escreveu História Eclesiástica, Clemente de Roma, em escritos antigos dele também, não é? E com versículos bíblicos que sinalizam esta viagem, como o versículo que diz que ele vai a Creta e conhece ali um povo abençoado e tudo mais, tá bom? Agora, existem algumas razões para Paulo ter escrito esta carta em particular. O primeiro deles é que ele sente-se solitário, sozinho. Ele chega a dizer, no capítulo 4, no versículo de número 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Ou seja, Demas o abandona, Crescente viaja, uma viagem missionária, Tito viaja numa viagem missionária, mas ele registra no versículo 11, só Lucas está comigo. Então, ele está sentindo-se só. Nesse mesmo capítulo, ele vai fazer um pedido para que Timóteo venha depressa. Ele quer que Timóteo venha depressa vê-lo, porque ele sente que está chegando o momento final de sua partida. Ele inicialmente também diz que Fígelo o abandonou, Hermógenes também o abandonou, então ele foi abandonado por pessoas que ele não esperava que o abandonariam no ministério, nesse momento de prisão final de sua vida. E ele está muito ansioso para que Timóteo possa vê-lo, porque Timóteo é uma pessoa sem igual para ele. Ele faz esse registro também. Ele diz que não há ninguém como Timóteo. Ninguém. E isso é um registro muito bonito para um pastor que está no final de sua carreira, dizer, olha, não tem ninguém como Timóteo. Timóteo fala a verdade, Timóteo é honesto, Timóteo é íntegro, Timóteo conhece a palavra de Deus, domina as Escrituras, e ele conhece as Escrituras desde a sua meninice, porque ele já havia sido ensinado por rabinos, era costume, né, em que algumas crianças que tivessem mais habilidade nas Escrituras tivessem especiais aulas para terem maior domínio do Antigo Testamento. Então, ele faz parte de um grupo de pessoas que já eram estudiosos da Escritura, por isso o apóstolo Paulo tem tanto apreço pela vida de Timóteo. Timóteo tem domínio das Escrituras e tem bom caráter. Quando você junta isso num ministro do Senhor, você realmente tem tudo que você precisa. Ele também estava preocupado com o bem-estar da igreja neste momento de perseguição. Por isso ele envia essa carta para Timóteo, ciente que Timóteo ele retornaria para Éfeso. Então ele está preocupado com a igreja de Éfeso, está preocupado com o que pode acontecer com as igrejas nesse momento de uma grave perseguição, e a todo momento encoraja Timóteo para que ele não desanime, encoraja os irmãos que lerão a carta para que não desanime, justamente porque o momento é muito difícil. Existem alguns tipos diferentes de perseguição no Império Romano, existiram. Alguns chamam perseguição à la Trajano. Trajano foi um imperador que perseguiu a igreja, mas ele perseguia somente quando a igreja, por exemplo, era denunciada por alguém. Então, Trajano perseguia por causa de uma denúncia, por causa de um incômodo. A maioria dos imperadores romanos perseguiam a igreja nos moldes do imperador Trajano. Então, a maioria dos imperadores não tinha uma perseguição tão declarada quanto a do imperador Nero e também do imperador Domiciano.
são dois imperadores que perseguiram a igreja por prazer. Crueldade eles tinham nos seus corações quando encontravam um cristão. Então Nero está vivendo justamente, aliás, Paulo está vivendo justamente esse momento em que Nero é o imperador. Ele taca fogo em crentes para iluminar o seu jardim. É um homem cruel. É um homem que está sendo usado por Satanás para devastar a vida de muitas igrejas. Então Paulo está muito preocupado com esse momento em que a igreja está vivendo e escreve esta segunda carta. Então, primeira razão, poderia ser que a sua solidão, ele está sozinho, então ele quer escrever a pessoa que ele ama, que é Timóteo, porque ele espera receber de Timóteo a sua visita, antes que ele morra. Nero é imperador, ele sabe que não vai durar muito tempo, então ele quer que Timóteo possa encontrá-lo. Dá últimas recomendações a Timóteo, dá um abraço em Timóteo, um obreiro que esteve sempre ao seu lado, mas ele também está muito preocupado com a igreja por conta do cenário de perseguição e escreve também com a intenção de que os irmãos permaneçam firmes. No capítulo 1, no versículo de número 6, capítulo 1 e versículo 6, ele diz: despertes o dom de Deus. É aquela recomendação para reacender a vocação. Reacenda essa vocação. Mas existe uma razão para ele fazer esse pedido: por causa da perseguição. Então, conciliar a sua vocação, conciliar a pregação do evangelho com o momento de sofrimento não é algo fácil. Não é algo fácil. Os triunfalistas não resistiriam a este momento. Imagina você no cenário de hoje, em nosso país, a gente pregar a palavra de Deus, pregar que existe vitória em servir a Cristo, é bom servir a Cristo, ele nos dá uma alegria verdadeira, e isto é um fato, mas isso diante de um cenário de perseguição. Então, aparentemente, parece paradoxal essa mensagem. Por isso ele está preocupado com alguns crentes desviarem-se desta verdade. Capítulo 1, versículo 6, ele fala sobre isso. Desperta o dom que existe em você. No versículo 8, ele chega a falar: não te envergonhe. Por que se envergonhar? Por que se envergonhar? Ele diz: não te envergonhe de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho. Quer dizer, não te envergonhe, antes participa das aflições. Ele está contrapondo a possibilidade de alguém se envergonhar com o fato de eles estarem sofrendo perseguição. Parece que ele está dizendo aqui que existe uma mensagem sendo pregada naquela região que diz que o evangelho não coabita, não coaduna com o sofrimento. E aí ele vai entrar justamente nesse ponto e dizer: olha, eu estou sendo perseguido, mas não te envergonhe. Este é o evangelho. Participa dessas aflições. Ele faz esse convite. Então, justamente, hoje existe a mensagem da prosperidade. Eu não digo teologia da prosperidade, porque esse nome teologia significa o estudo daquilo que se pode saber de Deus. Não é? Nem tudo a gente pode saber de Deus. A gente diz por teologia que é o estudo daquilo que se pode conhecer de Deus. Então é algo bom. Então eu não associo essa mensagem atual da prosperidade a algo bom. Do contrário, essa mensagem ela é totalmente destrutiva, ela corrói os princípios do Evangelho. Uma mensagem triunfalista, que não prepara as pessoas para enfrentarem dificuldades, para enfrentarem provações, acreditando que o fato de servir a Cristo significa dizer que nunca terão problemas, nunca ficarão doentes, nunca ficarão desempregados. Enfim, isso é uma mensagem que corrói os princípios do Evangelho.
Então, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo aqui que ele deve ter grande cautela com isso. Olha, reacende o dom que existe em você. Nesse cenário de perseguição, você precisa continuar desempenhando a tua vocação, apesar do sofrimento. Então, irmãos, isso aqui é uma verdade tão linda que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, e naturalmente para todos nós que somos ministros do Senhor, de que nós precisamos cultivar esse dom que existe em nós. Cultivar o dom mediante o seu uso. Ou seja, usa o dom que você tem. Qual é a maneira de manter o dom? Usando o dom. Deus te deu um dom? Continue usando este dom, mesmo mediante um cenário de adversidade. Essa é a mensagem principal e inicial que o apóstolo Paulo pretende mandar para Timóteo e para aqueles pastores que certamente vão também receber esta mensagem. Para saberem lidar com o sofrimento sem permitirem que o seu dom, que o seu ministério, que a sua vocação apague. Primeiramente, nós recebemos uma mensagem muito forte que é possível que nós mesmos apaguemos a nossa chamada. Apaguemos a vocação que existe em nós. Por quê? De repente pelo cenário, de repente pelas circunstâncias. Então é um cuidado que deve haver, por isso que ele diz, desperte o dom que há em você. Cuidado, Timóteo. Eu conheço você. Eu conheço seus pais, a sua avó, sua mãe. Então não desanima do dom por causa das circunstâncias. Isso aqui é uma mensagem muito forte que nós devemos guardar para a nossa vida. E o capítulo 1 trata basicamente da importância disso. É uma recomendação, é uma exortação a se manter firme mesmo diante desse cenário. Você vê que isso contrapõe a mensagem da prosperidade que muitas igrejas têm pregado hoje. A maioria das igrejas que pregam essa mensagem da prosperidade são igrejas, normalmente, que se atêm muito ao Antigo Testamento. Por que se atêm ao Antigo Testamento? Porque a maneira... Esperar passar essa moto. Porque a maneira de Deus gerir o seu relacionamento com a igreja no Antigo Testamento é uma e no Novo Testamento é outra. Existe o que a gente chama de missão centrípeta e missão centrífuga. Centrífuga é aquela força que joga para fora. E a centrípeta é uma força de atração. No Antigo Testamento, a missão ela é centrípeta. De que modo, pastor? Vamos lá. Como que Deus quer ser glorificado no Antigo Testamento? Como que as pessoas reconhecem a soberania do Senhor no Antigo Testamento? Quando Israel vai bem. Quando Israel vai bem, Israel passa a ser uma vitrine espiritual para que as pessoas possam reconhecer, por meio da vitória na guerra, por meio da glória existente naquele reino, por meio da sabedoria de um rei, por meio dessas coisas boas, os povos à volta de Israel se curvam diante de Deus e dizem, verdadeiramente, o Senhor é Deus. Porque olha como é que está Israel. É por isso que no Antigo Testamento nós temos bênçãos e maldições. Olha, se Israel andar na linha, se Israel fizer tudo direitinho, Israel vai ser rico, próspero, saudável. A bênção de Deus vai repousar sobre a vida de Israel. Porque Deus tem esse modelo de gestão no Antigo Testamento. E aí os povos em volta, eles confessam o Senhor, sua soberania, sua força, por causa da riqueza de Israel. Mas no Novo Testamento, a missão é centrífuga. Jesus, ele reúne as pessoas, ele diz, olha, vão por todo mundo, preguem o meu evangelho, num lugar rico, num lugar pobre, adentrem as vielas, adentrem as aldeias
e anunciem o Senhor Jesus. Então você tem duas formas de gestão, de relacionamento diferentes. No Novo Testamento, Paulo está escrevendo agora a Timóteo para que ele não traga esses hábitos do Antigo Testamento. E entenda que você pode sofrer, o cristão pode ficar desempregado, o cristão pode ficar doente, mas mesmo assim, Deus pode ser glorificado na vida dessa pessoa. Então, isso é uma verdade muito importante, é uma matéria muito importante para o Novo Testamento e é uma disciplina importante para a igreja estar estudando. Paulo está preocupado com o seguinte: de que modo a igreja vai receber essa perseguição? E aí ele escreve essa carta para Timóteo, para que Timóteo seja o primeiro a não desanimar, a reacender a sua vocação, e ele, fazendo isto, seja uma brasa viva, que encostando nas outras, chegando pertinho das outras, juntando nas outras, possa acender um fogaréu do Evangelho, mesmo mediante um cenário ruim e de dificuldade. No capítulo 2, é uma mensagem também muito importante, porque ele fala e dá uma ideia de sucessão pastoral, sucessão de evangelistas, sucessão de ministros. Vamos lá. Ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, que há em Cristo Jesus. E depois ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis. Isso aqui é uma sucessão de homens fiéis que transmitem a outros, através de muitas gerações, a palavra do Senhor. Ele está dizendo: olha, o que de mim você e eu já estou findando a minha carreira, mas o que de mim ouviu, transmite a outras pessoas. Ele fala da importância dessa sucessão pastoral, dessa sucessão do discipulado. Então, o que é importante aqui? Quando Paulo fala sobre isso com Timóteo, é como se ele estivesse dizendo para cada líder: você é líder de jovens? Faça um sucessor. Você é líder de adolescentes? Faça um sucessor. Você tem liderado o ministério de mulheres? Faça um sucessor, uma sucessora. Você lidera o ministério de homens? Faça um sucessor. Você trabalha no ensino? Forme turmas. Crie cursos. Para que pessoas ali possam ter a mentalidade cristã que foram construídas a partir do ensinamento da palavra. Então, há uma necessidade da igreja não parar. Porque qual é a preocupação dele? Existe uma perseguição. Será que esta perseguição não vai parar a igreja? Será que este cenário de dificuldade não vai parar a igreja? Imagine você uma perseguição que pode fazer com que os jovens saiam da igreja. E é justamente os jovens, os adolescentes, as crianças, que vão dar continuidade a estes ministérios. Então, há uma preocupação dele aqui com a continuidade. Não adianta nós termos um bom momento, um momento de avivamento, um momento onde existem pessoas que dominam a palavra de Deus. Dominam é uma expressão que eu utilizei, mas ninguém tem domínio pleno da palavra de Deus, né? Mas que exercem dons, vocação na área do ensino, na área da palavra. Então são pessoas que estão dedicando a sua vida à palavra do Senhor. Estas pessoas precisam estar em locais onde elas tenham espaço para formarem outras pessoas. Imagine se justamente estas pessoas que têm a vocação do ensino, que têm a vocação da palavra, elas ficarem no cantinho, isoladas, porque estão com medo, por causa do cenário. Não, a situação está muito difícil, eu prefiro ficar aqui no meu canto. Não pode. Aí ele diz para Timóteo: Timóteo, reacende o dom que existe em você. A igreja precisa continuar. A obra não pode parar. É nesse sentido de continuidade que ele dá
esta exortação. No versículo 3 ele diz: sofre comigo. Chamado para sofrer, irmão. O ministério, acima de tudo, é um chamado para o sofrimento. E isso é uma palavra muito ruim de ouvir. Porque um chamado para o sofrimento, quem é que quer sofrer? Quando Pedro entendeu isso, porque no início ele não tinha entendido, quando ele entende, ele escreve uma carta falando também sobre esse assunto. Um dos versículos da primeira carta de Pedro vai falar que nós fomos chamados para sofrer, porque Cristo padeceu por nós. É a continuidade. Essa continuidade existe em todas as esferas. Nós somos participantes do sofrimento porque Cristo sofreu, mas também seremos participantes da glória porque Cristo venceu. Então é essa verdade que o apóstolo Paulo está aqui ressaltando para Timóteo. No versículo, sim. Luana Oliver Andes. Como Deus tem usado essas cartas para falar comigo. Ele fala, testifica aqui pelas cartas pastorais. Glória a Deus. Deus te abençoe, tá, Luana? Em nome do Senhor Jesus. Um abraço aí em você, na família, todos vocês. Irmãos, no versículo 3, ele fala dessa questão de suporte. Suporta comigo. Fica comigo nesse momento de aflição. Não me abandona nesse momento de aflição. Ele usa a metáfora do soldado, do atleta e do lavrador. Então ele diz que o soldado, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Quando ele diz os negócios dessa vida, falando de um soldado, ele está falando dessa vida civil. Porque o soldado tem a vida militar e a vida civil. Né? Ele é um militar. Ele é um militar. O soldado é um militar. Então ele não pode se embaraçar com questões da vida civil que atrapalhem a sua militância. Então imagina um militar que não foi servir no quartel num dia em que o país precisava dele, porque ele está com um problema em casa. O problema pode ser real, o problema pode ser verdadeiro, a dor pode ser profunda, mas o chamado desse soldado é maior. Por quê? É um estado de guerra. Então, um soldado que serve numa força armada, numa época em que o estado é de guerra, esse soldado não pode se embaraçar com a sua vida civil. É nesse sentido que ele está fazendo essa metáfora do soldado, que o momento era de guerra, era de batalha. Então não era o momento para se embaraçar com a vida civil. É uma situação totalmente atípica, tá? Ele está falando aqui. Porque é uma situação de perseguição, onde as pessoas estão morrendo. Nero está matando os crentes. Crianças, mulheres, sem nenhum tipo de pudor. Está fazendo maldade com o crente. Ele também fala do atleta, que o atleta, ele é coroado vencedor, mas ele é coroado quando ele compete conforme as normas. Então, para alcançar uma recompensa, os fins não justificam os meios. É necessário nós corrermos, trabalharmos, servirmos, porém conforme as normas. Existem normas para isso. Né? E a figura aqui é de um atleta. Alguns podem até traduzir por um atleta militar, porque ele fala, a linguagem é uma linguagem militar, que ele fala da militância, mas só que o termo usado, ele era mais comumente usado para os atletas que lutavam. Tá? Então era o tipo de luta, o tipo de torneio, de campeonato, onde as pessoas estavam se degladiando, enfim. Então esse tipo de atleta, ele receberia a coroa, mas só que tem norma. Ele tem um caminho para chegar lá, nessa vitória. É um sacrifício com o seu próprio corpo, é o treinamento, enfim, uma série de fatores que um atleta precisa viver e abrir mão de tantas coisas para poder alcançar uma coroa ou uma recompensa.
E a metáfora do lavrador, que esse lavrador, ele é o primeiro a colher o fruto. Ele trabalha muito, trabalha arduamente, o texto diz. Se ele trabalha arduamente, nada mais comum, né, que ele mesmo agora possa desfrutar do resultado do seu trabalho. Então ele está dizendo que as pessoas, a igreja, Timóteo, mesmo num cenário de perseguição, num cenário de dificuldade, vai colher frutos, porque tem trabalhado. E quem trabalha merece a sua recompensa. Então, ao passo que ele fala da dificuldade, ao passo que ele faz essa abordagem de que nós não podemos fugir da luta, ele também faz nos lembrar que a nossa vida, na nossa vida, quando nós militamos legitimamente, nós temos uma recompensa do Senhor. E essa recompensa é uma recompensa muito boa. Incomparável. No versículo 8, ele fala: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Se morrermos com ele, viveremos com ele. Essa é a principal mensagem da igreja cristã. E ele quer que a principal mensagem não saia da igreja, seja no momento de dificuldade, seja no momento de bonança. A igreja precisa pregar que este Cristo que foi morto e ressuscitou, quando nós estamos nele, nós ressuscitamos com ele também. Então a vitória de Cristo é a nossa vitória. É a principal mensagem apostólica do momento e deve ser a nossa principal mensagem. Ainda no capítulo 2, ele trata de um assunto muito importante no versículo 14 e no versículo 16, que é fugir de debates frívolos, debates bobos, conversas que não vão dar em nada. Ele sugere que o apóstolo Timóteo não entre, aliás, que Timóteo não entre nesses debates. Timóteo, você é um grande pastor, não se envolve com um debate que não vão levar a nada. Se você sabe que aquela pessoa não está receptiva à mensagem do Evangelho, você pregou o Evangelho, entregou o Evangelho, mas existe do outro lado alguém que quer combater o Evangelho puramente, por uma questão filosófica, por retórica, mas não tem intenção nenhuma, né, de descobrir a verdade, não entra nesses debates frívolos. No versículo 14, essa é a mensagem. No versículo 16, ele fala para não entrar em conversa mundana. Então, algumas coisas um pastor tem que fugir. É o que ele está dizendo aqui. Pastor, não entra em contenda, não entra em tribulação de conversa boba com os outros. Foge disso e foge também de conversas mundanas. O que são conversas mundanas? Conversas ímpias, conversas maldosas. Um pastor deve evitar isso. Então cabe aqui, irmãos, brincadeira de duplo sentido, brincadeira de perversidade, piadinha gospel. Um pastor tem que evitar tudo isso. Sabe? Fala da seriedade do pastorado. E fala também de um pastor ser tão equilibrado ao ponto de saber quando um debate vale a pena e quando não vale. Quando o debate é para edificação, para fazer abordagem de várias correntes teológicas, para que possa edificar a vida de pessoas, ok. Mas quando é um debate besta, um debate bobo, em que a pessoa está ali e está sendo usada, manipulada por alguém, então, nesse sentido, o pastor tem que vigiar. Porque a palavra de Deus é pura demais, é bela demais. A salvação de Jesus é coisa nobre, é coisa rica. É uma pérola preciosa que nós temos e que nós recebemos sem merecer. Para a gente ficar jogando por aí e brincando com isso. Tá bom? É uma palavra importante, porque existem pessoas hoje, né, nós vivemos na era da tecnologia, dos vídeos, da internet. Então tem muita coisa boba por aí que acaba adentrando nas igrejas e nós devemos ter cuidado com isso. Capítulo 2, no versículo 15, ele fala algo muito importante, tá? Isso aqui
talvez seja uma das matérias que o apóstolo Paulo trata com Timóteo, que ele se prende muito, ele se prende a esse assunto. Ele fala na primeira carta, ele fala na segunda carta, ele vai falar com Tito novamente, ele está preso a isso. Manejar bem a palavra. O obreiro precisa manejar bem a palavra do Senhor. Esse termo, essa expressão, manejar bem, é cortar retamente, fazer um corte certo. Naturalmente é uma metáfora também usada, que pode ser uma metáfora do lavrador, que eles faziam um trabalho em linha, onde todos eles vinham puxando ao mesmo tempo a terra no arado, então eles vinham em linha. Então pode ser que ele esteja fazendo uma metáfora utilizando a figura do lavrador, dizendo que as pessoas têm que ter essa atenção de fazer as coisas corretamente, ou pode ser que ele também esteja usando a metáfora lembrando da figura de um alfaiate que faz um corte exato na linha. Um corte exato, um corte certo na linha. A tradução inglesa de Williams, americana, ela diz, olha, apresenta apropriadamente. Então, manejar bem a palavra do Senhor é apresentar de maneira apropriada o texto bíblico. É saber quando usar cada texto, saber do que você está falando e não se envergonhar no sentido de ser um trabalhador mal preparado que agora precisa executar uma tarefa. Então, olha como é que é importante esse texto. Imagina você, alguém que vai trabalhar no arado, mas que não sabe trabalhar no arado, não conhece as ferramentas do arado, e de repente precisa todo mundo fazer um trabalho em conjunto e aquela pessoa fica para trás porque não sabe manejar a sua ferramenta. Imagina também a figura de um alfaiate, que não sabe fazer nada daquilo, ele não sabe trabalhar com os fios. Mas ele precisa trabalhar com os fios naquele momento, mas ele não tem habilidade com os seus instrumentos. E ele precisa render, ele precisa produzir resultados, ele precisa ter eficácia no seu trabalho, mas ele não conhece bem a sua ferramenta. É nesse sentido que ele diz, pode haver casos de pastores que não têm dedicação às Escrituras estarem trabalhando na igreja. Pode haver casos de professores que não têm a dedicação nas Escrituras estarem servindo na igreja na área do ensino. E nesse sentido ele fala, cuidado, é necessário que maneje bem a palavra. É necessário. Ele não abre mão disso, porque essa é uma matéria muito importante, para que essa pessoa não seja envergonhada. Então, envergonhado aqui seria usar inadequadamente a palavra de Deus, justamente porque a pessoa não foi preparada, e isso ser percebido por outros, tanto pela igreja quanto pessoas de fora da igreja. E essa pessoa acabar ficando envergonhada, porque não foi preparada. Assumiu um compromisso sem estar preparada para aquele compromisso. Aqui cabe falar de seminário teológico. Por quê? Tem muita gente que me pergunta às vezes, pastor, é necessário um pastor estudar teologia? Existem igrejas que não vão cobrar de você que você tenha um seminário teológico para ser pastor. O ideal é que faça essa cobrança. Porque, irmãos, num seminário teológico, além de estudar as Escrituras, e é isto que se faz ali, estuda-se o hebraico, estuda-se o grego, para que você saiba fazer a exegese de um texto, saiba fazer uma melhor investigação de um texto antes de falar sobre ele, para que você não fale inadequadamente. Estuda-se homilética, a arte de pregar, para que um pregador saiba se portar no púlpito, saiba usar a linguagem de maneira adequada, de acordo com o público que está presente.
além de outras disciplinas tão importantes quanto, e que por vezes nem tem a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, na época de hoje, um pastor precisa ter entendimento, conhecimento sobre a disciplina de gestão e administração eclesiástica. É uma disciplina que se estuda no seminário teológico. O pastor não sabe que imposto paga, não sabe o que fazer com a igreja, não conhece um livro caixa, não conhece a maneira de se fechar um movimento financeiro da igreja, um relatório financeiro. Por quê? Porque ele não fez um seminário, por vezes. Pode ser o caso de muitas pessoas. Então, daí a importância de um seminário teológico. Se estuda uma disciplina que é a administração eclesiástica, ou seja, como administrar uma instituição religiosa, como administrar uma associação religiosa. E se aprende no seminário. Aconselhamento cristão, irmãos. É uma disciplina do seminário teológico que hoje um pastor precisa ter passado por ela. Como é que o pastor vai trabalhar no aconselhamento com a igreja se ele nunca aprendeu quais são as ferramentas do aconselhamento cristão? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, se ele tivesse escrito essa carta no ano que nós estamos, de 2024, ele poderia mencionar tudo isso. Porque essa era a real intenção de Paulo, que Timóteo e os pastores fossem preparados, manejassem bem a palavra, eles tivessem preparo suficiente, fossem capacitados de modo suficiente a não serem envergonhados. Então, não é que é obrigatório você ter teologia, mas é de bom tom que você estude teologia. Se você exerce um dom ministerial. Ainda que você não tenha passado por uma escola, mas você precisa ter afinidade com as disciplinas de uma grade teológica. Isso é muito importante. E no versículo 19, ele diz que a igreja, ela é o firme fundamento de Deus, é inabalável essa igreja. Ninguém pode mexer com ela, ninguém vai acabar com a igreja. Então não se preocupa com isso, Timóteo. A igreja não vai acabar. Essa preocupação perdura, não é? Por muitas vezes, aqui mesmo no Brasil, muda governo, não entra governo, e as pessoas, não, agora vai começar a ter lei que vai prejudicar a igreja, e a igreja vai sofrer perseguição. Irmãos, a igreja não vai acabar. Ela é inabalável. Confia nessa palavra. No versículo 20, ele compara a igreja como uma grande casa. Nota aqui a importância disso. A igreja como uma grande casa. Nessa grande casa existem vasos. E ele fala de vasos de ouro, de prata, vasos de madeira e de barro. Vasos de ouro e de prata, mais uma vez a metáfora sendo utilizada, eram vasos normalmente colocados à mesa. Tá? Então eram utensílios. Algumas versões até traduzem por utensílios em vez de vaso. Então eram utensílios de ouro ou de prata que podiam ser utilizados na mesa. Também pode referir-se a vasos que guardavam óleos preciosos, os óleos mais caros, os óleos preciosos. Então, era um tipo de utensílio que tinha um tipo de utilidade. Os vasos de madeira e os vasos de barro é uma referência a outro tipo de ferramenta, outro tipo de utensílio. Os vasos de madeira e de barro podiam ser utilizados para armazenar água ou mesmo para um jarro, para guardar alguma coisa comum da casa naquele jarro, algum enfeite. Então tinha utilidade também, mas cada um tem um tipo de utilidade diferente. Essa é uma das interpretações. Uma outra interpretação também de alguns comentaristas é que há uma natureza duradoura na comparação dos vasos de ouro e prata. E há uma natureza perecível na comparação que é feita aos vasos de barro e de madeira. Porque isso aqui perece. O barro e a madeira vão perecer, mas o ouro e a prata vão ficar. E como ele faz aquela abordagem e ele reforça muito a questão dos falsos mestres,
alguns vão entender que ele está fazendo essa comparação. Seja de um modo ou de outro, o que nós precisamos entender é que existem instrumentos na igreja, ferramentas na igreja, que têm utilidades, e nós precisamos ter utilidade na igreja. Você não está na igreja por uma razão qualquer. Eu estou aqui na igreja porque eu quero ir para o céu. Sim, você quer ir para o céu, mas você precisa ter uma utilidade para o reino. Você tem um dom, você tem uma vocação. Eu não sei qual é ainda. Então você procura saber o que você mais gosta de fazer. Eu gosto de tocar instrumento, eu gosto de dar aula, eu sou bom em português, eu sou bom em matemática, eu sou assistente social. Enfim, você vai começar a trabalhar na área que você recebeu de Deus, mas há uma necessidade de você se colocar à disposição na igreja para servir no ministério nas variadas áreas existentes. Capítulo 3. Lembra daquela abordagem da última aula? Dos últimos dias? Pois é, o capítulo 3 fala dos últimos dias. Nos últimos dias, e esse últimos aqui é o eschatos. Eschatos, de escatologia. Doutrina das últimas coisas. Pois é, esses últimos dias aqui é uma referência, possivelmente, ao final dos tempos. E ele diz, por que possivelmente? Porque alguns vão dizer que os últimos dias foram inaugurados quando Jesus subiu ao céu. Até a volta dele, todo esse período é os últimos dias. E isso está certo. Só que é os últimos dias mencionados lá na primeira carta, lembra? Esses últimos dias aqui é uma referência ao fim. Por quê? Porque os verbos estão no futuro. Nos últimos dias haverá ou sobrevirá sobre vocês, e aí ele vai dar uma relação de pessoas, características de pessoas, que vão aparecer e que vão aparecer de maneira danosa à igreja. Fala dos amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemo no sentido de ser injurioso, de ser difamatório, ingrato, profano, sem afeto, irreconciliável, caluniador, incontinente. Incontinente aqui é aquela questão sexual, de não ter domínio do seu próprio corpo, não aguentar ficar um tempo sem a prática sexual e acabar pecando, se entregar ao pecado por conta disso. São pessoas incontinentes, essa é a referência. Pessoas cruéis, sem amor para com os bons. Então nota que o amor que as pessoas não têm é para com pessoas boas. Não consegue amar nem quem é bom. Traidores, obstinado, que é aquele precipitado, atrevido, os orgulhosos, mais uma vez, e aqueles que têm aparência de piedade, que parecem piedosos, mas de fato não têm nenhum desenvolvimento espiritual. Esse tipo de pessoas. E depois ele vai falar. Lembra daquele grupo de falsos mestres da época que já pregavam um protognosticismo? Pois é, ele retoma de novo esse grupo, traz esse grupo, só que ele revela que esse grupo está levando muita mulher das igrejas. Está retirando muitas irmãs das igrejas locais que estão caindo num pecado de ceder à tentação, de permitirem que esses falsos ensinamentos dominem a vida delas. Lembra que eu falei que o protognosticismo vai falar que não, o corpo já é mal, o corpo não tem nada que presta. Então, se por meio do corpo você já pratica um pecado ou prostituição, isso é comum, porque não se espera nada bom do corpo. Então, muitas mulheres estavam caindo neste papo dos falsos mestres protognósticos e estavam saindo das igrejas e entregando as suas vidas às perversidades. Ele chama de mulherinhas. Ele faz essa abordagem aqui porque ele não está referindo-se a mulheres, mas a um tipo de mulher que estava cometendo esse pecado gravíssimo. Estavam sendo arrebatadas. Arrebatadas das igrejas para esses lugares. E ele diz no versículo 17 que essas mulheres, elas aprendem muita coisa, mas elas aprendem coisas dos falsos mestres.
e nunca estariam preparadas para aprenderem a verdade. Temos 1 hora lá. 1 hora, estamos chegando no finalzinho. Obrigado. Um abraço aí para a congregação de Coelho Neto. Irmão, Joelson, congregação de Coelho Neto, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá? Forte abraço aí em ti. E uma abordagem muito importante que ele fala também é que toda a escritura é divinamente inspirada. Para quê? Para que serve a palavra de Deus? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Então, redarguir aqui é mostrar o erro. A Bíblia serve para mostrar o erro, deve ser usada para isso. Corrigir é o aprimoramento, é a restauração a um estado correto das coisas. E a instrução é aquela mesma palavra usada para criança, que é a paideia, que é o treinamento que se dá a uma criança, para ela aprender a ser um adulto capaz. No capítulo 4, e nós vamos findar por aqui, ele faz uma abordagem muito importante também, é que Timóteo deve pregar, continuar pregando, inste, em tempo, insta fora de tempo. Quer dizer, estar preparado em tempo integral para essa pregação. O que ele quer dizer com isso? Estar preparado em tempo e fora de tempo. Que o pastor precisa ter uma missão integral de pregação da palavra de Deus. Porque pode ser que essa pessoa, se envolvendo em outras atividades, ela precise desligar-se do ministério para atender a sua demanda humana. Mas o pastor, ele precisa ter uma dedicação integral. Então, isso aqui é muito difícil para se cumprir nos tempos de hoje, mas é o ideal de Deus. Que cada pastor dedique-se integralmente à igreja. Para quê? Para que em tempo e fora de tempo ele possa pregar a palavra de Deus. Tá? No versículo 4, ele fala que algumas pessoas vão recusar dar ouvido à verdade, e ele faz uma alusão a uma coceira no ouvido que essas pessoas podem ter, né? Porque essas pessoas estão preferindo ouvir os falsos mestres. Que coceira no ouvido é essa? Essa coceira no ouvido, esse comichão que ele fala, é que algumas pessoas estão gostando, sentindo prazer. Não tem o prazer quando você se coça? Você sente alívio. Algumas pessoas estão preferindo sentir este alívio de uma palavra que é favorável a elas do que de um ensinamento que possa provocar nesta pessoa alguma mudança de vida, porque esse ensinamento pode ser aparentemente duro de ser recebido. Versículo 14, ele fala que Alexandre, o latoeiro, causou muito mal a ele. E aqui tem uma parte importante. Tem gente que fala assim, olha, cuidado em entregar alguém na mão de Deus, isso não é coisa de crente não, mas Paulo fez isso, tá? Ele lembra a Timóteo que Alexandre, o latoeiro, ou seja, aquele que trabalhava com cobre, Alexandre, que trabalhava com cobre, me fez muitos males. E o que eu vou fazer com ele agora? Eu entrego ele nas mãos de Deus, porque ele me causou muitos males. Mostra, irmãos, que um ministro do Senhor, um ministro vocacionado, realmente que desempenha o seu ministério com cristandade, se essa pessoa for atormentada por alguém, essa pessoa pode ser entregue nas mãos de Deus. Isso é perigoso, tá? Isso aqui é muito perigoso. O que Paulo ensina aqui é que nós não devemos trazer mal, fazer mal aos ministros do Senhor, porque quem faz isso corre um risco. Aquela história de não tocar no ungido de Deus é do Antigo Testamento, nós estamos no Novo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado com isso. Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males, mas eu entreguei ele nas mãos do Senhor. Tiveram muitas pessoas que nessa ocasião não me ajudaram, ele ainda diz no versículo 16, mas que isto não seja imputado a estes, mas que Alexandre, o latoeiro, seja.
É a abordagem que ele faz no capítulo de número 4. Então, que nós tenhamos esse cuidado de não desanimarmos nunca, de continuarmos servindo no ministério, continuidade, lembra da palavra continuidade, que é um texto muito importante, que nós tenhamos a cautela de não nos deixarmos levar por ventos de doutrina, como algumas mulheres foram, e ele faz a abordagem chamando de mulherinhas, e que nós também tenhamos muito cuidado em entendermos que não podemos causar mal àqueles que são verdadeiramente chamados para o ministério da palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Foi muito bom estar com vocês mais essa vez. Na próxima aula será a nossa última aula, pelo menos deste curso, né? Eu tenho uma intenção, o pastor Diego está aqui comigo, de fazer um curso de Novo Testamento, de interpretação do Novo Testamento com noções de grego bíblico. Ou seja, no meio da abordagem do Novo Testamento, passo a passo, começar a dar algumas pinceladas do grego bíblico para vocês. Tá? De repente, esse curso sai no ano que vem. E aí, de repente, precisa ser um curso de um ano, um curso mais longo, tá bom? Mas fica aí com a gente nessa imersão das cartas pastorais. Fica com a gente também na próxima aula. E muito obrigado aí pela participação de vocês. Alguém fez alguma pergunta aí? Vê para mim, Gil. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, faz aí para a gente, enquanto a gente não fecha a aula, tá bom? Muito bom estar com vocês. Muito obrigado aí por esse retorno de vocês, tá? Essa satisfação de vocês de estarem participando da aula. Isso alegra o nosso coração, tá bom? Priscila Castro. Não. Deus abençoe vocês, tá, gente? Tem pergunta, olha. Se não tem pergunta, nós vamos findar. Taila Gonçalves, palavra abençoada. Amém, Taila. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica atento aos stories. Fica atento nos stories, tá, gente? O Diego sempre tá me ajudando muito nisso aí. Pastor Diego é uma benção. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Fica aí atento nos stories, nas novidades que vão vir. Tem novidade chegando, especialmente para quem é de Cordovil, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Um forte abraço aí.